Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde. Nós estamos aqui na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, e esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, uma série de vídeos que nós estamos realizando para ajudar nossa igreja nesse desafio que nós tivemos neste ano de ler a Bíblia inteira. Então, sempre que no calendário de leitura bíblica surge um novo livro, nós estamos gravando um vídeo para explicar um pouquinho do que cada livro está tratando, quem é o autor, quando foi escrito, uma divisão, estrutura básica, mas principalmente o que nós queremos é te encorajar a ler a Bíblia. Se esse vídeo chegou até você, sinta-se encorajado, não por mim, mas pelo próprio Deus, que deseja que você o conheça através da leitura bíblica. Antes da gente começar esse vídeo, não deixa de curtir, se você puder já fazer isso agora, curtir, e também já pensar em alguém para quem você pode enviar esse vídeo. Isso ajudará a abençoar outras vidas, como assim nós oramos e esperamos que sua vida seja abençoada. A gente está no Novo Testamento, nós estamos nas cartas de Paulo, e o vídeo que eu vou gravar hoje é um vídeo de disputa, de primazia do trabalho do apóstolo Paulo. Junto com Gálatas, acredita-se que 1ª e 2ª Tessalonicenses tenham sido os primeiros trabalhos, as primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Das duas umas, ou o apóstolo Paulo escreveu primeiro Gálatas e depois 1ª e 2ª Tessalonicenses, ou ele escreveu 1ª e 2ª Tessalonicenses e depois Gálatas. Independente de qual foi a primeira carta escrita por Paulo, certamente foi uma dessas três, e as três foram escritas juntas também. Falando especificamente hoje sobre 1ª Tessalonicenses, nesse vídeo, acreditamos que Paulo escreveu essa carta no ano 51 depois de Cristo, quando ele estava trabalhando na cidade de Corinto. E quando a gente lê 1ª Tessalonicenses, fica muito claro para nós que a intenção do apóstolo Paulo é estimular esta igreja naquele momento nova, tinha acabado de nascer. Ele queria incentivar esses cristãos a permanecerem firmes na fé a partir da perspectiva da volta de Jesus. Ou seja, uma vez que Jesus está para voltar, nós devemos permanecer firmes. Uma vez que cremos que Jesus um dia voltará, nós precisamos permanecer firmes na nossa fé, na nossa confissão de fé. Você pode conhecer um pouquinho da história da igreja de Tessalônica em Atos capítulo 17. Nesse momento, Paulo está passando pelas cidades gregas de Atenas, de Corinto, passa por Tessalônica, mas especificamente quando ele chega em Tessalônica, uma grande confusão acontece. Os inimigos do evangelho, os perseguidores da fé cristã, se opõem à mensagem do apóstolo Paulo, a tal ponto que ele planta a igreja de Tessalônica, tem ali seu primeiro grupo de convertidos, e rapidamente ele precisa ir embora fugindo dos perseguidores. E isso traz um grande problema para a igreja de Tessalônica, porque com a saída de Paulo surgem na igreja falsos mestres que estão falando mal do apóstolo Paulo, questionando os seus ensinos e também ensinando alguns falsos ensinos, principalmente no que diz respeito à nossa esperança de vida eterna. Então Paulo está escrevendo para combater esses falsos ensinos sobre a vida eterna e também sobre a vida cristã de maneira geral. Por isso, levando em consideração que esta é uma carta de encorajamento à permanência da fé, eu diria para vocês que uma boa palavra para a gente resumir a carta de 1ª Tessalonicenses seja a palavra perseverança. E partindo desse ponto então que a palavra perseverança resume bem essa carta, eu acho que um versículo chave desse texto seria 1ª Tessalonicenses 3,13, onde nós lemos Paulo falando que o Senhor fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Essa é a palavra de encorajamento de Paulo para a igreja de Tessalonicenses, e a palavra de Deus para nosso encorajamento também. Que o Senhor também fortaleça o meu e o seu coração através desse vídeo. A carta na nossa Bíblia está dividida em 5 capítulos. Eu creio que a gente pode fazer uma
uma divisão muito simples, uma estrutura muito simples dessa carta, que seria capítulo 1, 2 e 3, onde o apóstolo Paulo faz uma defesa da fé, e o capítulo 4 e 5, onde o apóstolo Paulo fala sobre a vida de fé. Capítulo 1, 2 e 3 está defendendo o evangelho, a fé, a vida cristã, e o capítulo 4 e 5 ele vai falar como devemos viver por conta daquilo que defendemos acreditar. Capítulo 1 de Tessalonicenses, Paulo começa com aquela abertura clássica de suas cartas. Ele se identifica quem está com ele, no caso aqui Silvano e Timóteo, e ele está, para quem está se dirigindo, então, à igreja dos Tessalonicenses, e sua saudação clássica: a vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então do versículo 2, a partir do versículo 2, o apóstolo Paulo começa a fazer inúmeros elogios, rasgar elogios para a igreja de Tessalônica. É interessante como uma igreja tão nova se apegou com tanta firmeza ao evangelho e dando provas de sua fé, ao ponto que o apóstolo Paulo fala no versículo 7 que eles se tornaram modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. A forma como a igreja de Tessalônica se apegou à fé e defendeu a fé apesar da perseguição, fez com que essa igreja fosse uma igreja modelo, uma igreja exemplar, uma igreja inspiradora. E Paulo a todo momento dá graças a Deus pela obra de Jesus na vida daquela igreja. Depois que o apóstolo Paulo então dá graças a Deus pela fé dos Tessalonicenses, uma fé crescente, a gente entra no capítulo 2, onde o apóstolo Paulo começa a fazer uma defesa e esclarecimento do seu ministério. Ele começa a recordar como é que ele chegou lá na cidade de Tessalônica, todo o desempenho do trabalho que foi realizado naquela cidade, toda a perseguição que eles receberam lá, mas apesar de todos os trabalhos e dificuldades, como Deus honrou esse trabalho que foi realizado na igreja, na cidade de Tessalônica, e isso serve de incentivo para a fé. Capítulo 2, versículos 1 a 16, o apóstolo Paulo está defendendo o seu ministério, e do capítulo 2, versículo 17, até o capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo ele traz uma palavra de encorajamento. Visto tudo que a gente viveu, tudo que foi realizado em Tessalônica, capítulo 2, versículos de 1 a 16, agora vamos viver firmes pela fé, vamos permanecer unidos e permanecer caminhando perseverantes na fé. Capítulo 2, versículo 17, até capítulo 3, versículo 13. E aí a gente vai para uma segunda parte agora da carta, que são instruções para o viver cristão. O apóstolo Paulo já começa o capítulo 4 dizendo isso: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Todo cristão tem um alvo, um objetivo, que é agradar a Deus. E o apóstolo Paulo começa a falar a partir de agora, então, no capítulo 4, daquilo que não agrada a Deus, e consequentemente que deve ser evitado pelos cristãos de Tessalônica e por todo cristão de todos os tempos. O apóstolo Paulo fala sobre a santificação, ele fala sobre o combate à imoralidade, ele fala de viver de uma maneira honrosa, ele fala sobre que Deus nos chamou para esse estilo de vida que faz diferença de todos os outros grupos de relacionamento. A igreja é diferente nesse sentido, porque ela vive sob a orientação de Deus e não de acordo com suas próprias paixões. O apóstolo Paulo fala sobre o amor fraternal, e ele fala também sobre como que as pessoas devem proceder nos seus negócios do dia a dia. Assim ele desenvolve todo o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 12, de uma maneira muito clara. Quando chega no capítulo 4, versículo 13, me parece ser esse o tema central da carta. A gente está falando de perseverança, de viver de acordo com o que se crê. Capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo começa dizendo: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Na saída de Paulo da cidade de Tessalônica, surgiram falsos mestres que estavam ensinando, talvez, de que aqueles que morreram, mesmo tendo entregue sua vida para Jesus, morreram
não terão vez na ressurreição, não terão vida eterna ou algo do tipo. E isso estava entristecendo muito a igreja de Tessalônica, que talvez estava perdendo alguns por conta da perseguição, ou até mesmo vendo pessoas morrendo, mesmo morrendo em Cristo, morrendo, tendo rendido sua vida a Jesus, aqueles que estavam vivos estavam tristes, preocupados, chateados de que talvez essas pessoas não fossem participar da ressurreição. E é por isso então que o apóstolo Paulo, no capítulo 4, a partir do versículo 13 até o versículo 18, ele faz um esclarecimento sobre a ressurreição. Ele vai dizer que quando Jesus voltar, aqueles que estiverem mortos serão os primeiros a ressuscitarem para a vida eterna. E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, levados aos céus vivos. Então, de uma forma ou de outra, o apóstolo Paulo diz no versículo 17: os que estivermos vivos seremos arrebatados com eles na nuvem para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Aqueles que morreram e aqueles que estiverem vivos. E eu gosto muito como o apóstolo Paulo termina essa palavra de encorajamento. Ele diz: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Ou seja, a esperança de vida eterna, ela é o verdadeiro e maior consolo do cristão. Independente do que passamos no tempo presente, nossa vida não termina no tempo presente, nós temos uma eternidade que está nos aguardando. E quando a história de algumas pessoas com quem nos relacionamos termina e a nossa continua neste mundo, o nosso consolo é que vamos encontrar com essas pessoas na eternidade. Se nós conhecemos em vida alguém que se rendeu ao amor de Jesus, recebeu a salvação de Jesus pela fé, e essa pessoa venha a falecer, nós que continuamos essa vida e crendo em Jesus como nosso Senhor Salvador, encontraremos com aqueles para quem um dia dissemos adeus. Porque para o cristão a morte não é um fim, a morte é uma vírgula em uma história que será eterna. Por isso, esse é o consolo de todo cristão. Nós dissemos adeus para algumas pessoas neste tempo presente, que vamos nos encontrar na eternidade e viveremos para sempre com elas e com o nosso Senhor. No capítulo 5, do versículo 1 ao 11, o apóstolo Paulo fala agora como é que então vive aquele que tem essa expectativa no coração. Aquele que está vivo, está aguardando a vida de Jesus, como deve viver. E aí ele traz uma série de instruções de como que vive alguém que está esperando por Jesus. Chegamos no capítulo 5, versículos 12 até o versículo 28, onde o apóstolo Paulo tem diversas pequenas instruções, muitas. Ele fala sobre alegria, sobre oração, sobre dar graças, sobre manter a chama do Espírito viva. Ele fala sobre santificação, enfim, são diversos assuntos em pouquíssimos textos. Às vezes ele está pincelando um assunto com 3, 4 palavras. E assim ele vai encerrar essa carta. Depois de tudo isso que ouvimos, ele vai encerrar dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Essa é uma carta curta, pequena, são 5 capítulos, mas ela é extremamente encorajadora. Se você está desanimado, desanimada, se você está passando por dias difíceis, se você tem sentido algumas dificuldades no caminhar, talvez 1 Tessalonicenses seja uma boa recomendação de leitura, porque essa é uma carta de encorajamento, essa é uma carta de ânimo, essa é uma carta que nos faz tirar os olhos da realidade e colocarmos os olhos na eternidade, naquilo que está por vir, e como que a nossa vida, olhando para a eternidade, é transformada hoje no nosso viver diário. Por isso, quando a gente acaba de ler 1 Tessalonicenses, nós somos encorajados, desafiados a compreender uma questão muito básica da fé cristã, a saber, quando o Senhor Jesus voltar, Ele fez uma promessa. Jesus veio ao mundo, Ele morreu pelos nossos pecados, no terceiro dia Ele ressuscitou, e aí depois de passar alguns dias com seus discípulos, dando instruções, fazendo a promessa, né, do recebimento do Espírito Santo, Jesus subiu aos céus. Isso está em Atos capítulo 1. Os discípulos estavam olhando para o céu, Jesus subindo, e aí apareceram possivelmente 2 anjos que disseram: por que vocês estão olhando para os céus?
porque esse mesmo Jesus que vocês viram subir, voltará da mesma forma que vocês o viram subir. E a fé cristã, ela tem essa expectativa de que em algum momento Jesus vai voltar. Ele vem em um primeiro momento para viver entre nós, para subir até a cruz, morrer pelos nossos pecados. Mas ele voltará em um segundo momento para levar para a eternidade todos aqueles que renderam a vida para ele. Todo aquele que recebeu Jesus, que o recebeu como Senhor e Salvador. Então, lendo 1 Tessalonicenses, isso é construir no nosso coração. Se o Senhor Jesus voltar amanhã, nós estaremos com Ele para sempre. Mas se Jesus não voltar amanhã, então Ele estará conosco enquanto estivermos aqui. Você entendeu isso? Se Jesus voltar, nós estaremos com Ele. Se Jesus não voltar amanhã, Ele estará conosco neste tempo. Porque essas são as duas promessas que Jesus fez. A promessa em João capítulo 14, ele fala... não se perturbe o seu coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não teria dito para vocês. Mas eu vou lhes preparar lugar, e eu voltarei para levá-los e para que vocês estejam no mesmo lugar que eu estou. Então essa é a primeira promessa, ele vai voltar para nos buscar. E enquanto ele não volta, há uma segunda promessa, em Mateus capítulo 28, versículo 20. E eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso que eu disse, se ele voltar amanhã, ou daqui a 10 minutos, nós estaremos com ele para sempre. Se ele não voltar em 10 minutos, ou em 10 anos, que seja, ele estará conosco, até que esse glorioso dia de sua volta chegue. Esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, e aqui é o nosso encorajamento, conheça a sua Bíblia, porque quando você conhece a sua Bíblia, você conhece o quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com você. Você conhece os bons planos, perfeitos planos que Ele tem para a sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de enviar ele para alguém, tá bom? E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até lá, um grande abraço para você e que o Senhor Jesus te abençoe.